A Sentinela, edição de estudo, dezembro de 2021. Estudo 48. Este artigo será estudado na semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Sejam santos. Texto temático. Tornem-se santos em toda a sua conduta. 1 Pedro 1,15. Cântico 34. Andarei em integridade. O que vamos ver? Nós amamos muito a Jeová e queremos agradá-lo. Jeová é santo e ele espera que seus adoradores também sejam. Será que nós, humanos imperfeitos, podemos nos tornar santos em toda a nossa conduta? Sim, podemos. Um estudo cuidadoso do conselho do apóstolo Pedro aos cristãos e das instruções que Jeová deu à antiga nação de Israel vai mostrar como. Parágrafo 1. Que conselho o apóstolo Pedro deu aos cristãos e por que esse conselho pode parecer difícil de pôr em prática? Quer nossa esperança seja viver no céu, quer seja viver na terra, todos nós podemos nos beneficiar do conselho que o apóstolo Pedro deu aos cristãos ungidos no primeiro século. Pedro escreveu: assim como o santo que os chamou, tornem-se santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Essas palavras mostram que nós podemos imitar a Jeová, o maior exemplo de santidade. Nós podemos e devemos ser santos em nossa conduta. Isso pode parecer impossível por sermos imperfeitos. O próprio Pedro cometeu muitos erros, mas o exemplo dele mostra que nós podemos nos tornar santos. Parágrafo 2. Que perguntas vamos responder neste estudo? Neste estudo, vamos responder as seguintes perguntas. O que é santidade? O que a Bíblia nos ensina sobre a santidade de Jeová? Como podemos nos tornar santos em nossa conduta? E que ligação existe entre sermos santos e sermos amigos de Jeová? O que é santidade? Parágrafo 3. O que muitas pessoas imaginam quando pensam na palavra santo? Mas onde podemos encontrar o significado sobre santidade? Quando pensam na palavra santo, muitas pessoas imaginam alguém sério, que usa vestimentas religiosas e que nunca sorri. Mas não é isso que uma pessoa santa realmente é. Jeová é santo, mas ele é descrito na Bíblia como o Deus feliz. 1 Timóteo 1,11. O povo que o adora é chamado de feliz. Salmo 144,15. E Jesus condenou aqueles que, só para serem notados por outros, usavam vestimentas diferentes e praticavam a sua justiça. Para nós, cristãos, o significado de santidade se baseia no que a Bíblia nos ensina. Nós estamos convencidos de que nosso santo e amoroso Deus jamais nos daria uma ordem que fosse impossível de obedecer. Por isso, quando Jeová nos diz, sejam santos, não temos dúvidas de que isso é possível. Mas é claro, antes de podermos nos tornar santos em nossa conduta, precisamos entender o que é santidade. Parágrafo 4. O que santo e santidade significam? O que é santidade? Na Bíblia, as palavras santo e santidade basicamente se referem ao que é limpo ou sagrado em sentido moral e religioso. Esses termos também podem significar estar separado para o serviço de Deus. Em outras palavras, nós vamos ser considerados santos se formos moralmente limpos, se adorarmos a Jeová de modo correto e se tivermos uma amizade achegada com Ele. Só a ideia de que podemos ser amigos de nosso santo Deus já nos deixa impressionados. E esse sentimento aumenta quando analisamos o que a Bíblia ensina sobre a santidade de Jeová. Santo, santo, santo é Jeová. Parágrafo 5. O que os anjos fiéis nos ensinam sobre Jeová? Jeová é puro e limpo em todos os sentidos. Nós podemos notar isso em algo que foi dito pelos serafins, anjos que ficam perto do trono de Deus.
Alguns deles disseram: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos. Isaías 6:3. É claro que para os anjos terem uma amizade achegada com seu santo Deus, eles mesmos precisam ser santos, e eles são. Na verdade, só o fato de um anjo de Jeová estar presente em um lugar pode tornar esse lugar sagrado. Foi isso o que aconteceu quando Moisés viu o espinheiro em chamas. Parágrafos 6 e 7. A. Como Moisés destacou a santidade de Deus em Êxodo 15, 1 e 11. B. O que ajudava os israelitas a lembrar da santidade de Deus. Depois de os israelitas atravessarem o Mar Vermelho, Moisés destacou que Jeová, o Deus deles, é santo. Êxodo 15, 1 diz: Naquela ocasião, Moisés e os israelitas cantaram este cântico a Jeová. Vou cantar a Jeová, pois ele foi grandemente enaltecido. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O versículo 11 diz: Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Jeová? Quem se mostra supremo em santidade como tu? Aquele a ser reverenciado com cânticos de louvor, aquele que faz maravilhas. A conduta das pessoas que adoravam os deuses do Egito era tudo menos santa. O mesmo acontecia com os adoradores dos deuses de Canaã. A adoração deles incluía sacrifícios de crianças e práticas sexuais nojentas. Por outro lado, Jeová jamais iria exigir que seus adoradores fizessem algo que fosse rebaixá-los. Jeová é a própria essência da santidade. Algo que ajudava os israelitas a lembrar disso era uma lâmina de ouro que ficava no turbante do sumo sacerdote. Essa lâmina tinha uma inscrição que dizia: A santidade pertence a Jeová. Êxodo 28, 36 a 38. Todo israelita que visse a mensagem na lâmina se lembraria de que Jeová é realmente santo. Mas e se um israelita não pudesse ver a lâmina porque não chegava perto do sumo sacerdote? Será que ele ficaria sem esse lembrete importante? Claro que não. Todo israelita ouviu essa mensagem quando a lei foi lida diante de homens, mulheres e crianças. Se você estivesse presente naquela ocasião, você também teria ouvido estas declarações: Eu sou Jeová, seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos para mim, porque eu, Jeová, sou santo. Levítico 11, 44 e 45 e 20, 7 e 26. A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com os parágrafos 6 e 7. No turbante do sumo sacerdote ficava uma lâmina de ouro. Nela estava escrito: A santidade pertence a Jeová. Parágrafo 8. Por que é bom estudarmos o que diz Levítico 19, 2 e 1 Pedro 1, 14 a 16? Agora vamos nos concentrar em algo que Jeová mandou que fosse lido para todos os israelitas. São as palavras de Levítico 19, 2. Ali Jeová disse a Moisés: Diga a toda a Assembleia de Israel: Vocês devem ser santos, porque eu, Jeová, seu Deus, sou santo. É possível que o apóstolo Pedro estivesse citando esse texto quando incentivou os cristãos a se tornar santos. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz: Como filhos obedientes, parem de se amoldar aos desejos que tinham antes na sua ignorância, mas, assim como o santo que os chamou, tornem-se santos em toda a sua conduta, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. É claro que não estamos mais debaixo da lei mosaica. Mesmo assim, o que Pedro disse confirma o que está escrito em Levítico 19, 2, ou seja, Jeová é santo, e aqueles que o amam devem se esforçar para também ser santos. Isso vale para todos nós, não importa se nossa esperança é viver no céu ou viver na terra. Tornem-se santos em toda a sua conduta. Parágrafo 9. Por que é bom estudarmos Levítico capítulo 19? Nosso desejo é agradar ao nosso santo Deus.
Por isso, queremos muito saber como nós também podemos nos tornar santos. Jeová nos dá alguns conselhos práticos de como podemos fazer isso. Encontramos alguns deles em Levítico capítulo 19. O estudioso de hebraico Marcos Kalish escreveu: esse capítulo marcante talvez seja o mais abrangente, o mais variado e, em alguns aspectos, o trecho mais importante de Levítico, para não dizer do Pentateuco todo, tradução nossa. Vamos considerar alguns versículos desse capítulo que nos ensinam lições valiosas sobre certos aspectos do nosso dia a dia. Durante esse estudo, lembre-se que essas lições vêm depois da frase "Vocês devem ser santos". Parágrafos 10 e 11. O que Levítico 19:3 diz que devemos fazer e por que essa ordem é importante? Depois de dizer que os israelitas deviam ser santos, Jeová acrescentou: cada um de vocês deve respeitar sua mãe e seu pai. Eu sou Jeová, seu Deus. Levítico 19, 2 e 3. Sem dúvida, devemos levar a sério a ordem que Deus nos deu de honrar nossos pais. Lembre-se daquela ocasião quando um homem perguntou a Jesus: o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Parte da resposta de Jesus incluía a ordem de que o homem precisava honrar seu pai e sua mãe. Jesus até mesmo condenou os escribas e fariseus porque eles faziam de tudo para se livrar da responsabilidade de cuidar dos pais. Por causa disso, Jesus os acusou de invalidar a palavra de Deus. Mateus 15, 3 a 6. A palavra de Deus incluía o quinto dos 10 mandamentos e também o que nós lemos em Levítico 19, 3. Mais uma vez, lembre-se de que a ordem encontrada em Levítico 19, 3, de honrar pai e mãe, vem logo depois da frase: vocês devem ser santos, porque eu, Jeová, seu Deus, sou santo. Parágrafo 12. Como podemos colocar em prática a ordem que está em Levítico 19, 3? Pensando na ordem de Jeová de honrar pai e mãe, pergunte-se: como estou me saindo? Se você tem aquela sensação de que poderia ter feito mais no passado, agora você pode fazer alguns ajustes. É verdade que você não pode mudar o passado, mas de agora em diante, você pode estar determinado a fazer mais pelos seus pais. Talvez você possa se programar para passar mais tempo com eles. Ou talvez você possa ver como ajudá-los em sentido material, espiritual ou emocional. Se fizer isso, você vai colocar em prática a ordem de Levítico 19:3. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 10 a 12. Um filho adulto passa tempo com seus pais, traz a esposa e a filha para visitá-los e se esforça para sempre estar em contato com eles. A legenda da imagem diz: a lei sobre honrar pai e mãe, que está em Levítico 19:3, deve motivar os cristãos a fazer o quê? Parágrafo 13. A. Que outro conselho encontramos em Levítico 19:3? B. Como podemos imitar o exemplo de Jesus registrado em Lucas 4, 16 a 18? Levítico 19:3 nos ensina outra coisa sobre se tornar santo. Esse versículo fala sobre guardar o sábado. Os cristãos não estão debaixo da lei mosaica, então não precisamos guardar um sábado toda semana. Mesmo assim, podemos aprender muito de como os israelitas guardavam o sábado e por que era bom para eles fazer isso. O sábado era um período em que os israelitas podiam descansar de seu trabalho e se concentrar em assuntos espirituais. A nota diz: para uma consideração sobre o sábado e as lições que ele nos ensina, veja o estudo Há um tempo determinado para trabalhar e para descansar, na Sentinela de dezembro de 2019. Fim da nota. É por causa disso que, no dia de sábado, Jesus costumava ir à sinagoga e ler a palavra de Deus. Lucas 4, 16 a 18 diz: Então ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e, segundo o seu costume no dia de sábado, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Assim, foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías, e ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados. A ordem de Deus registrada em Levítico 19:3 deve nos motivar a reservar um tempo de nossas atividades do dia a dia para nos concentrar em assuntos espirituais. Você sente que precisa fazer algumas mudanças nesse sentido? Se reservar tempo regularmente para se concentrar em assuntos espirituais, você vai desenvolver uma amizade achegada com Jeová, e isso é algo essencial para nos tornarmos santos. Fortaleça sua amizade com Jeová. Parágrafo 14. Que verdade importante é destacada em Levítico capítulo 19? Levítico capítulo 19 menciona várias vezes uma verdade importante que pode nos ajudar a continuar santos. O versículo 4 termina com as seguintes palavras: Eu sou Jeová, seu Deus. Essa ideia é repetida 16 vezes nesse capítulo. Isso nos lembra do primeiro mandamento: Eu sou Jeová, seu Deus, não tenha outros deuses além de mim. Êxodo 20, 2 e 3. Todo cristão que quer se tornar santo deve se certificar de que nada nem ninguém fique entre ele e sua amizade com Deus. E como nós levamos o nome Testemunhas de Jeová, estamos decididos a não fazer nada que possa manchar o nome santo de Jeová. Parágrafo 15. Os versículos de Levítico capítulo 19 que falam sobre sacrifícios devem nos motivar a fazer o quê? Os israelitas mostravam que aceitavam a Jeová como o seu Deus por obedecer às suas leis. Levítico 18:4 diz: Vocês devem cumprir as minhas decisões judiciais e devem guardar os meus decretos e andar neles. Eu sou Jeová, seu Deus. O capítulo 19 inclui alguns desses decretos para Israel. Por exemplo, os versículos 5 a 8 e 21 e 22 falam sobre os sacrifícios de animais. Eles deveriam ser feitos de um modo que não profanasse uma coisa sagrada de Jeová. Ler esses versículos deve nos motivar a querer agradar a Jeová e a oferecer a Ele sacrifícios de louvor aceitáveis, assim como Hebreus 13:15 nos incentiva a fazer. Parágrafo 16. Que princípio em Levítico 19 pode nos lembrar da diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem? Para nos tornarmos santos, precisamos estar dispostos a ser diferentes. Isso pode ser um desafio. Às vezes, colegas de escola ou de trabalho, parentes descrentes e outras pessoas podem tentar nos pressionar a fazer coisas que atrapalham nossa adoração. Quando isso acontece, temos uma decisão importante a tomar. O que vai nos ajudar a fazer a escolha certa? Pense num princípio interessante que está em Levítico 19:19. Lá diz: Não se vista com uma roupa de 2 tipos de fios mesclados. Essa lei ajudava a diferenciar Israel das nações ao redor deles. Hoje, não consideramos errado usar roupas de materiais mesclados como algodão e poliéster. Mas nós consideramos errado ser como as pessoas que têm crenças e costumes contrários à Bíblia. E isso se aplica mesmo que essas pessoas sejam nossos colegas de escola, de trabalho ou parentes. É claro que nós amamos nossos parentes e também nos esforçamos para amar o próximo. Mesmo assim, quando temos que tomar decisões importantes em nossa vida, estamos dispostos a ficar separados como povo de Jeová. É importante fazermos isso porque, se quisermos nos tornar santos, precisamos estar separados para Deus. Parágrafos 17 e 18. Que lição importante aprendemos com Levítico 19, 23 a 25? A expressão "Eu sou Jeová, seu Deus" deve ter ajudado os israelitas a colocar sua amizade com Jeová em primeiro lugar. Como? Levítico 19, 23 a 25 dá a resposta. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer árvore frutífera, considerarão os seus frutos impuros e proibidos. Por 3 anos eles estarão proibidos a vocês,
não devem ser comidos. Mas, no 4º ano, todo o seu fruto se tornará santo, para que haja alegria perante Jeová. Então, no 5º ano, vocês poderão comer do fruto dela, e assim acrescentarão os frutos dela à sua colheita. Eu sou Jeová, seu Deus. Pense no que essas palavras iam significar para os israelitas depois que eles entrassem na terra prometida. Se um homem plantasse árvores frutíferas, ele não ia poder comer os frutos dessas árvores durante 3 anos. No 4º ano, os frutos seriam separados para o santuário de Deus, o centro de sua adoração. Somente no 5º ano é que o israelita poderia comer o fruto das árvores que plantou. É provável que essa lei tenha ajudado os israelitas a entender que eles não deviam pôr as suas necessidades em primeiro lugar. Eles deviam confiar em Jeová como seu provisor e colocar a adoração dele em primeiro lugar. Jeová sempre daria a eles o necessário para comer. E Deus os incentivou a ser generosos ao fazerem contribuições. A lei registrada em Levítico 19, 23 a 25, nos lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Ele disse: "Parem de se preocupar tanto quanto ao que comer ou quanto ao que beber." Daí ele continuou: "O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas." Deus vai cuidar de nossas necessidades, assim como ele faz com os pássaros. Mateus 6, 25, 26 e 32. Nós confiamos que Jeová vai ser o nosso provisor. De modo discreto, nós damos algo para ajudar aqueles que estão passando necessidade. Também ficamos felizes em fazer donativos para ajudar com as despesas da congregação. Jeová nota quando somos generosos e ele promete nos recompensar. Quando somos generosos, mostramos que entendemos as lições de Levítico 19, 23 a 25. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 17 e 18. Um agricultor israelita examina alguns frutos das árvores que plantou. A legenda da imagem diz: o que os israelitas devem ter aprendido com a lei em Levítico 19, 23 a 25, e que lição você aprendeu com esses versículos? Parágrafo 19. O que você gostou nesta consideração de Levítico? Nós vimos apenas alguns trechos de Levítico capítulo 19. Esses trechos nos ajudaram a entender como podemos ser como nosso santo Deus. Quando o imitamos, mostramos que queremos nos tornar santos em toda a nossa conduta. 1 Pedro 1,15. Muitos que não servem a Jeová foram testemunhas oculares de nossa boa conduta. De fato, isso até motivou alguns a glorificar a Jeová. Mas nós podemos aprender muitas outras lições com Levítico capítulo 19. O próximo estudo vai falar de outros versículos desse capítulo e vai nos mostrar em que outras áreas da vida podemos nos tornar santos, como Pedro nos incentivou. Qual é a sua resposta? O que é santidade? Que lições de Levítico capítulo 19 nos ajudam a nos tornar santos em nossa conduta? Que passos devemos tomar para fortalecer nossa amizade com Jeová? Cântico 80. Provem e vejam que Jeová é bom. Fim do artigo. Estudo 49. Este artigo será estudado na semana de 7 a 13 de fevereiro. O que Levítico nos ensina sobre como tratar outros? Texto temático: ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. Cântico 109. Mostre amor de coração. O que vamos ver? Os cristãos não precisam obedecer à lei mosaica, mas ela fala de várias coisas que nós devemos ou não devemos fazer. Esses conselhos podem nos ajudar a mostrar amor pelos outros e por Jeová. Neste estudo, vamos aprender algumas lições que encontramos no capítulo 19 de Levítico. Parágrafos 1 e 2. O que vimos no estudo anterior e o que vamos ver neste estudo? No último estudo,
nós aprendemos algumas lições do capítulo 19 de Levítico. Por exemplo, no versículo 3, aprendemos que Jeová ensinou os israelitas a respeitar os pais. Vimos também como podemos seguir esse mesmo conselho ao cuidar dos nossos pais em sentido físico, emocional e espiritual. Também aprendemos que Jeová relembrou o povo de Israel da importância de guardar o sábado. Vimos que apesar de não precisarmos guardar o sábado hoje, ainda assim podemos seguir o princípio dessa lei e reservar todos os dias algum tempo para assuntos espirituais. Desse modo, vamos mostrar que nos esforçamos para ser santos, como lemos em Levítico 19:2 e 1 Pedro 1:15. Neste estudo, vamos aprender um pouco mais sobre o capítulo 19 de Levítico. Esse capítulo pode nos ensinar 1. Como mostrar consideração pelas pessoas que têm limitações físicas. 2. Como ser honestos ao fazer negócios com outros. E 3. Como mostrar amor pelas pessoas. Nós queremos ser santos, assim como Jeová é santo. Então vamos ver como podemos fazer isso. Seja bondoso com aqueles que têm limitações físicas. Parágrafos 3 e 4. De acordo com Levítico 19:14, como os israelitas deviam tratar os surdos e os cegos. Levítico 19:14 diz: Não amaldiçoem um surdo, nem ponham um obstáculo diante de um cego. Tenha temor do seu Deus. Eu sou Jeová. Jeová quer que seus servos sejam bondosos com aqueles que têm limitações físicas. Por exemplo, os israelitas não podiam amaldiçoar uma pessoa surda, talvez ameaçando ou xingando essa pessoa. Fazer isso seria muito cruel. A pessoa surda não ia conseguir escutar o que estavam falando. Por isso, ela não ia conseguir se defender daquelas palavras. O versículo 14 também diz que os israelitas não deviam pôr um obstáculo diante de um cego. Um livro diz o seguinte sobre pessoas daquela época que eram deficientes. No Oriente Médio Antigo, elas eram exploradas e tratadas cruelmente. Pode ser que algumas pessoas maldosas colocassem alguma coisa na frente de um homem cego só para vê-lo se machucar. Que brincadeira de mau gosto! A ordem do versículo 14 ajudava o povo de Jeová a entender que eles precisavam ser bondosos com as pessoas que têm limitações físicas. Parágrafo 5. Como nós podemos mostrar consideração por aqueles que têm limitações físicas? Jesus mostrou muita consideração pelas pessoas que tinham limitações físicas. Ele enviou a seguinte mensagem para João Batista: Os cegos agora veem, os mancos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo e os mortos estão sendo levantados. Depois de verem os milagres de Jesus, todas as pessoas deram louvor a Deus. Lucas 7, 20 a 22 e 18 a 43. Como cristãos, nós queremos imitar a Jesus e ser bondosos e pacientes com as pessoas que têm limitações físicas. É verdade que Jeová não nos dá poder para fazer milagres hoje, mas ainda assim temos o privilégio de pregar para os cegos sobre a esperança que temos para o futuro, viver num paraíso onde todos serão perfeitos em sentido físico e espiritual. Essas boas notícias já estão ajudando muitas pessoas a se achegarem mais a Deus. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 3 a 5. Um irmão ajudando outro irmão que é surdo a falar com o médico. A legenda da imagem diz: Como Levítico 19:14 diz que devemos tratar os surdos e os cegos. Seja honesto no trabalho e ao fazer negócios. Parágrafo 6. O que o capítulo 19 de Levítico nos ajuda a entender? Alguns versículos do capítulo 19 de Levítico nos ajudam a entender melhor os 10 mandamentos. Por exemplo, o 8º mandamento dizia:
não furte. Êxodo 20, 15. Uma pessoa podia achar que estaria obedecendo a esse mandamento se ela simplesmente nunca roubasse alguma coisa de alguém. Mas o capítulo 19 de Levítico nos ajuda a entender que existem outras maneiras de roubar. Parágrafo 7. De que maneira um comerciante poderia desobedecer ao 8º mandamento? Um comerciante podia achar que ele era honesto só porque nunca roubou nada de ninguém. Mas será que ele era realmente honesto quando fazia negócios? Jeová disse o seguinte em Levítico 19, 35 e 36. Não usem medidas desonestas ao medir comprimento, peso ou volume. Vocês devem usar balanças exatas, pesos exatos, uma medida exata para secos e uma medida exata para líquidos. Se o comerciante tentasse enganar seus clientes, sendo desonesto com os pesos ou as medidas que usava, ele estaria, na verdade, roubando deles. Isso fica bem claro quando lemos outros versículos do capítulo 19 de Levítico. Parágrafo 8. Como os detalhes em Levítico 19, 11 a 13 ajudavam os israelitas a entender melhor o 8º mandamento, e que pergunta podemos nos fazer? Levítico 19, 11 a 13 diz: Não furtem, não enganem, não sejam falsos uns com os outros, não jurem falsamente em meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou Jeová. Não defraude o seu próximo nem roube. Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado a noite toda, até a manhã seguinte. O começo de Levítico 19:11 diz: Não furtem. E o versículo 13 diz: Não defraude o seu próximo. Então, defraudar alguém, ou seja, ser desonesto com a pessoa, é a mesma coisa que roubar. O 8º mandamento deixava claro que roubar é errado. Mas os detalhes que estão no livro de Levítico ajudavam os israelitas a entender como eles podiam aplicar o princípio da lei e ser honestos em tudo. É importante meditar no que Jeová pensa sobre roubar e ser desonesto. Por isso, podemos nos perguntar, pensando no que diz Levítico 19, 11 a 13, será que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso melhorar? Talvez no trabalho ou no modo de fazer negócios com outros? Parágrafo 9. Como a lei de Levítico 19:13 protegia os trabalhadores? Um cristão que é dono de um negócio e que tem funcionários também precisa ser honesto de outra forma. Em Levítico 19:13, a Bíblia diz: Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado a noite toda, até a manhã seguinte. Nos tempos bíblicos em Israel, a maioria das pessoas trabalhava em plantações, e elas recebiam o salário no final de cada dia. Então, não pagar o salário de um trabalhador seria uma injustiça. Aquele trabalhador não teria dinheiro para alimentar a família naquele dia. Por isso, Jeová disse o seguinte: Ele está passando necessidade, e a vida dele depende do salário. Deuteronômio 24, 14 e 15. Parágrafo 10. O que mais podemos aprender de Levítico 19 e 13? Hoje em dia, a maioria dos funcionários não recebe o salário todo dia, e sim uma vez no mês ou a cada 2 semanas. Mas a ideia de Levítico 19 e 13 ainda vale para os nossos dias. Alguns patrões exploram seus empregados e pagam um salário muito baixo. Eles sabem que o funcionário talvez não tenha escolha e esteja desesperado, e por isso vai aceitar qualquer salário. Na verdade, esses patrões estão ficando com o salário de um trabalhador contratado. Um cristão que tem funcionários precisa lembrar disso e ser justo. Agora, vamos ver outra lição que podemos aprender do capítulo 19 de Levítico. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 8 a 10. Um irmão que tem uma empresa de pintura pagando a seu funcionário. A legenda da imagem diz:
O que um cristão que é dono de uma empresa ou tem um negócio pode se perguntar depois de ler Levítico 19, 11 a 13. Mostre amor pelos outros. Parágrafos 11 e 12. O que Jesus deixou bem claro quando citou as palavras de Levítico 19, 17 e 18. Nós não tratamos mal as pessoas, mas Jeová quer que façamos ainda mais do que isso. Essa ideia fica clara no que lemos em Levítico 19, 17 e 18, que diz: Não odeie seu irmão no coração. Você sem falta deve repreender seu próximo para não ser culpado de pecado junto com ele. Não se vingue dos filhos do seu povo, nem guarde ressentimento deles. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Jeová. Nesse texto, Jeová diz: Ame o seu próximo como a si mesmo. É impossível agradarmos a Deus se não mostrarmos esse amor. Jesus deixou bem claro que o mandamento em Levítico 19:18 é muito importante. Certa vez, um fariseu fez a seguinte pergunta para Jesus: Qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse que amar a Jeová de todo o coração, alma e mente é o maior e primeiro mandamento. Daí ele citou as palavras de Levítico 19:18. Ele disse: O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 35 a 40. Podemos mostrar amor pelos outros de muitas maneiras, e Levítico capítulo 19 nos ensina como fazer isso. Parágrafo 13. Como o exemplo de José nos ajuda a colocar em prática o que está escrito em Levítico 19:18. Podemos mostrar amor pelos outros colocando em prática o que está escrito em Levítico 19:18. O começo desse texto diz: Não se vingue, nem guarde ressentimento. Quase todo mundo conhece alguém que ficou magoado, talvez até por anos, com um colega de trabalho, de escola ou alguém da família. É bom lembrar que os 10 irmãos de José acabaram fazendo algo horrível com ele, justamente porque guardaram mágoa do seu irmão. Mas José tratou seus irmãos de um modo completamente diferente. Quando ele teve a chance de se vingar, ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi perdoador. José não guardou mágoas. Na verdade, ele fez o que mais tarde foi escrito em Levítico 19:18. Parágrafo 14. O que Jesus e Paulo disseram que confirma que o princípio de Levítico 19:18 ainda vale para os nossos dias. Os cristãos hoje precisam imitar o exemplo de José. Ele perdoou a seus irmãos e não guardou mágoa deles. Na oração modelo, Jesus também falou da importância de perdoarmos aqueles que pecam contra nós. E o apóstolo Paulo deu um conselho parecido quando disse: Não se vinguem, amados. Romanos 12:19. Ele também disse o seguinte: Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Colossenses 3:13. Os princípios de Jeová nunca mudam. Por isso, o princípio por trás da lei em Levítico 19:18 ainda vale para os nossos dias. Parágrafo 15. Que comparação nos ajuda a entender a importância de perdoar de coração? Pense no seguinte: ficar triste ou magoado pode ser comparado com um machucado. Alguns são pequenos, outros são mais sérios. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um corte pequeno no dedo com uma folha de papel. Esse corte pode até doer bastante, mas provavelmente não vai ser nada muito sério. Depois de 1 ou 2 dias, fica até difícil de saber onde foi o machucado. Agora, quando o machucado é mais sério, pode ser que um médico precise dar pontos e enfaixar o ferimento. Se a pessoa ficar cutucando ou mexendo no ferimento, ele não vai cicatrizar e pode ficar pior. Algumas coisas que as pessoas fazem contra nós são como um machucado pequeno.
Por exemplo, um amigo pode acabar falando alguma coisa que nos magoa e conseguimos perdoar isso. Mas outras coisas são iguais a um machucado mais sério. E se não tomarmos cuidado, podemos ficar cutucando a ferida, ou seja, ficar pensando o tempo todo no quanto a pessoa nos ofendeu. Isso só faz mal para nós mesmos. Com certeza é muito melhor seguir o conselho de Levítico 19:18. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 15. Uma irmã consegue se esquecer facilmente de um pequeno machucado no dedo. Será que ela consegue fazer a mesma coisa com algo mais sério? A legenda da imagem diz: ficar cutucando um ferimento não é nada bom. Do mesmo modo, não é bom ficar pensando demais nas coisas ruins que fizeram com a gente. É melhor deixar isso para trás. Parágrafo 16. De acordo com Levítico 19, 33 e 34, como Jeová queria que os israelitas tratassem os estrangeiros, e o que aprendemos com isso? Quando Jeová disse que os israelitas deveriam amar o próximo, ele não quis dizer que eles deveriam amar só outros israelitas. Na verdade, eles também deveriam mostrar amor pelos estrangeiros que viviam entre eles. Isso está muito claro no texto de Levítico 19, 33 e 34, que diz: se um estrangeiro mora entre vocês na sua terra, não o maltratem. O estrangeiro que mora entre vocês deve se tornar para vocês como um israelita. Ame-o como a si mesmo, pois vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Jeová, seu Deus. Jeová queria que os estrangeiros fossem tratados do mesmo modo que os israelitas, e os israelitas deveriam amar os estrangeiros como a si mesmos. Tanto os israelitas quanto os estrangeiros pobres tinham o direito de participar na respiga. Os cristãos hoje em dia também precisam seguir esse princípio de mostrar amor pelos estrangeiros. Hoje, milhões de pessoas são imigrantes, e é muito provável que uma dessas pessoas more perto de você. Nós precisamos tratar esses homens, mulheres e crianças com amor e dignidade, mostrando respeito por cada um deles. Um trabalho muito importante que devemos fazer. Parágrafos 17 e 18. A. O que Levítico 19:2 e 1 Pedro 1:15 dizem que devemos fazer? B. Que trabalho importante o apóstolo Pedro disse que precisamos fazer? Tanto Levítico 19:2 quanto 1 Pedro 1:15 dizem que nós precisamos ser santos. Já estudamos alguns versículos de Levítico 19, mas encontramos muitos outros versículos nesse capítulo que nos ajudam a entender o que precisamos fazer para ter a aprovação de Jeová. A nota diz: alguns versículos que não foram considerados neste estudo e no anterior falam sobre parcialidade, falar mal dos outros, uso do sangue, ocultismo, adivinhação e imoralidade sexual. Levítico 19, 15 e 16, 26 a 29 e 31. Veja perguntas dos leitores nesta revista. Fim da nota. As escrituras gregas mostram que Jeová ainda quer que obedeçamos a esses princípios. E o apóstolo Pedro fala de outra coisa que também precisamos fazer. Adorar a Jeová e ajudar os outros com certeza são coisas muito importantes. Mas o apóstolo Pedro destacou outra coisa. O quê? Um pouco antes de falar da importância de sermos santos em tudo o que fizermos, ele deu o seguinte incentivo: preparem a mente para a atividade. 1 Pedro 1, 13 e 15. De que atividade ele estava falando? Pedro disse que os cristãos ungidos divulgariam as qualidades excelentes daquele que os chamou. 1 Pedro 2, 9. Essa atividade é o trabalho de pregação. Todos os cristãos hoje têm o privilégio de pregar. Esse é o trabalho mais importante e tem ajudado muitas pessoas. Com certeza é um privilégio muito grande fazer parte do povo santo de Deus
e poder participar regularmente no trabalho de pregação e ensino. Então, vamos fazer nosso máximo para aplicar os princípios de Levítico capítulo 19. Desse modo, vamos provar que amamos a Jeová e o nosso próximo e que queremos ser santos em tudo o que fazemos. O que Levítico capítulo 19 nos ensina sobre mostrar consideração por aqueles que têm limitações físicas, ser honesto em todas as coisas, mostrar amor pelos outros. Cântico 111. Nossos motivos de alegria. Fim do artigo. Perguntas dos leitores. Em Levítico 19:16, lemos o mandamento: não se levante contra a vida do seu próximo. O que isso significa e que lição podemos aprender? Jeová disse que os israelitas deviam ser santos. E para ajudá-los a fazer isso, Jeová deu as seguintes orientações: não ande entre o seu povo espalhando calúnias. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou Jeová. Levítico 19, 2 e 16. A expressão se levantar contra é uma tradução literal do texto hebraico. Mas o que será que ela quer dizer? Uma obra de referência judaica falou o seguinte: essa parte do versículo é difícil de entender, porque não sabemos ao certo qual o significado da expressão hebraica, que literalmente significa não ficar em pé sobre, do lado, perto. Alguns estudiosos acham que essa frase tem a ver com o versículo 15, que diz: não façam injustiça no julgamento. Não mostre parcialidade a favor do pobre, nem favoreça o rico. Você deve julgar o seu próximo com justiça. Levítico 19:15. Se esse for o caso, o mandamento no versículo 16 sobre não se levantar contra alguém poderia ter o sentido de não agir de uma forma injusta em tribunais, nos negócios ou na família. Um israelita não poderia fazer algo desonesto para tirar vantagem de alguém ou de uma situação. É verdade que nós não devemos fazer essas coisas, mas existe uma explicação que faz mais sentido para a frase do versículo 16. Veja o que diz o começo do versículo 16. Ali, Jeová diz que ninguém devia espalhar calúnias entre o seu povo. É importante lembrar que a calúnia é algo muito mais sério do que só falar da vida dos outros. Quando uma pessoa conta calúnias, ela está de propósito contando mentiras para acabar com a reputação de alguém. Quem conta calúnias pode chegar ao ponto de dar falso testemunho contra outro, mesmo sabendo que isso pode resultar na morte de quem foi acusado. Um exemplo disso foram aqueles 2 homens que caluniaram Nabote e deram falso testemunho contra ele. Isso fez Nabote ser apedrejado injustamente. Ou seja, como diz Levítico 19:16, uma pessoa que fala uma calúnia está se levantando contra a vida do seu próximo, podendo até causar a morte dele. Além disso, se alguém faz uma calúnia contra uma pessoa, é sinal de que ele odeia aquela pessoa. Em 1 João 3,15, lemos o seguinte: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. É interessante notar que, depois de Jeová ter dito que não era certo se levantar contra a vida de alguém, ele disse: não odeie seu irmão no coração. Levítico 19:17. Por isso, o mandamento de Levítico 19:16 serve como um aviso para os cristãos. Precisamos nos esforçar para não ter pensamentos ruins e acabar caluniando outra pessoa. Se nos levantarmos contra uma pessoa, caluniando e falando mal dela, vamos mostrar que temos ódio no coração por ela. Como cristãos, não podemos fazer isso. Lembra-se. Você leu com atenção os números da sentinela deste ano?
Então, tente responder às seguintes perguntas. No Salmo 103:8, lemos que Jeová é misericordioso e cheio de amor leal. O que isso nos ensina? Por causa da sua misericórdia, Jeová quer muito perdoar os nossos pecados, e o seu amor leal faz com que ele se ofereça para nos ajudar. Precisamos imitar o exemplo dele. Sentinela, de janeiro de 2021, página 21. Por que Jeová criou o princípio da chefia? Porque ele nos ama. A chefia torna possível que tudo na família de Jeová funcione de forma pacífica e ordeira. Sem a chefia, ia ficar difícil saber quem deveria tomar as decisões finais e colocá-las em prática. Sentinela, de fevereiro de 2021, página 3. Por que os cristãos devem ter cuidado ao usar aplicativos de mensagens? Se uma pessoa quiser usar aplicativos de mensagens, ela precisa escolher bem com quem vai conversar. Isso é especialmente difícil quando o grupo de mensagens é grande. Além disso, é preciso tomar cuidado para não encaminhar informações falsas ou se aproveitar dos contatos dos irmãos para fazer negócios. Sentinela, de março de 2021, página 31. Quais são alguns motivos de Jeová ter permitido que Jesus sofresse uma morte dolorosa? Primeiro, Jesus teve que ser pendurado numa estaca para libertar os judeus de uma maldição. Um segundo motivo é que Jeová estava treinando Jesus para seu futuro papel como nosso sumo sacerdote. E por último, a lealdade de Jesus até a morte provou que os humanos podem ser leais a Jeová mesmo sendo testados até o limite. Sentinela, de abril de 2021, páginas 16 e 17. O que pode nos ajudar a pregar para as pessoas que dificilmente estão em casa? Podemos pregar em horários em que é mais fácil encontrar as pessoas em casa ou pregar em lugares diferentes. Também podemos tentar outros métodos, como escrever cartas. Sentinela, de maio de 2021, páginas 15 e 16. O que Paulo quis dizer com a expressão "Por meio da lei, eu morri para a lei"? Gálatas 2:19. A lei mosaica deixava claro que os humanos são imperfeitos e que precisam de um resgate. Ela também conduzia o povo ao Cristo. Por causa disso, Paulo aceitou o Cristo e morreu para a lei, ou seja, ele não tinha mais que seguir a lei. Sentinela, de junho de 2021, página 31. Como Jeová nos dá um bom exemplo de perseverança. Jeová tem suportado com perseverança o fato de seu nome ter sido manchado, sua soberania ter sido questionada, a rebelião de alguns de seus filhos, as mentiras constantes de Satanás, o sofrimento de seus servos, a morte de seus amigos, a maldade e a injustiça no mundo e a destruição de suas criações. Sentinela, de julho de 2021, páginas 9 a 12. Que excelente exemplo de paciência José mostrou. Ele perseverou apesar de ser tratado injustamente pelos próprios irmãos. José foi acusado por algo que não fez e ficou preso por anos no Egito. Sentinela, de agosto de 2021, página 12. Que tremor simbólico Ageu 2, 6 a 9 e 20 a 22 predisse. As nações não reagem bem à pregação do reino. Mesmo assim, muitas pessoas estão sendo atraídas à verdade. Em breve, as nações finalmente irão tremer ao serem destruídas. Sentinela, de setembro de 2021, páginas 15 a 19. Por que não devemos desistir de pregar? Jeová vê nossos esforços ao pregar e fica muito feliz com isso. Se não desistirmos, vamos ser recompensados com a vida eterna. Sentinela, de outubro de 2021, páginas 25 e 26. Como o capítulo 19 de Levítico nos ajuda a aplicar o conselho, tornem-se santos em toda a sua conduta. 1 Pedro 1,15. O texto de 1 Pedro 1,15 provavelmente é uma citação de Levítico 19,2.
O capítulo 19 fala de muitas maneiras em que podemos aplicar em nossas vidas o que está em 1 Pedro 1,15. Sentinela, de dezembro de 2021, páginas 3 e 4. Fim do artigo. Estudo 50. Este artigo será estudado na semana de 14 a 20 de fevereiro. Escute a voz do bom pastor. Texto temático: Elas escutarão a minha voz. João 10,16. Cântico 3. Jeová, minha força e esperança. O que vamos ver? Quando Jesus disse que as suas ovelhas iriam escutar a sua voz, ele quis dizer que elas iriam obedecer e aplicar na vida o que ele ensinou. Neste estudo, vamos aprender sobre duas coisas que Jesus nos ensinou. Primeiro, não ficar ansiosos com coisas materiais. E segundo, parar de julgar os outros. Vamos aprender como podemos colocar em prática esses conselhos na vida. Parágrafo 1. Por que Jesus comparou os seus discípulos a ovelhas? Jesus comparou a amizade que ele tinha com seus discípulos com o carinho que um pastor tem por suas ovelhas. Essa comparação faz todo sentido. Isso porque, assim como as ovelhas, os discípulos conhecem bem a voz do seu pastor. Um turista viu exatamente isso acontecer. Ele disse: "A gente tentou filmar algumas ovelhas e queria que elas chegassem mais perto. Mas não tinha jeito, elas não vinham, porque não conheciam a nossa voz. Daí, chegou um menino que era o pastor delas. Foi só ele chamar e elas foram atrás dele." Parágrafos 2 e 3. A. Nós escutamos a voz de Jesus quando fazemos o quê? B. O que vamos ver neste estudo e no próximo? Essa experiência nos lembra do que Jesus falou sobre os seus discípulos. Jesus disse que eles escutariam a voz dele. Mas, se Jesus está no céu, como podemos escutar a voz dele? Nós escutamos a voz do nosso pastor, Jesus, quando fazemos as coisas que ele nos ensinou. Neste estudo e no próximo, vamos falar sobre algumas coisas que Jesus nos ensinou. Ele falou de coisas que devemos parar de fazer e de coisas que devemos fazer. Primeiro, vamos ver duas coisas que Jesus disse para pararmos de fazer. Parem de ficar excessivamente preocupados. Parágrafo 4. De acordo com Lucas 12:29, o que pode nos deixar excessivamente preocupados? Lucas 12:29 diz: Assim, parem de procurar o que comer e o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados. Jesus disse para os seus discípulos que eles deviam parar de ficar excessivamente preocupados com coisas materiais. Com certeza, esse é um bom conselho e queremos colocá-lo em prática na vida. Mas às vezes, pode ser muito difícil fazer isso. Por quê? Parágrafo 5. Por que algumas pessoas ficam preocupadas em conseguir o sustento? Muitas pessoas ficam preocupadas com as coisas do dia a dia, como ter o que comer, o que vestir e onde morar. Algumas dessas pessoas vivem num país onde existe muita pobreza e onde é difícil encontrar emprego. Em uma situação assim, pode ser difícil conseguir o sustento para a família. Em outros casos, pode ser que a pessoa que sustentava a casa tenha falecido, o que pode deixar a família com dificuldades econômicas. E, por causa da pandemia da Covid-19, muitas pessoas perderam o emprego e estão passando necessidade. Se você está enfrentando uma dessas situações, o que você pode fazer para seguir o conselho de Jesus e parar de ficar preocupado? Parágrafo 6. O que aconteceu certa vez com o apóstolo Pedro? Uma vez, Pedro e os outros apóstolos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia.
Daí, eles viram Jesus andando por cima das águas. Então Pedro disse: Se é o Senhor, ordene-me, Senhor Jesus, que eu vá ao seu encontro por cima das águas. Jesus disse: Venha. E Pedro saiu do barco e andou por cima das águas, dirigindo-se a Jesus. Mas veja o que aconteceu com Pedro depois disso. Ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Quando começou a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Então Jesus segurou Pedro e não deixou que ele afundasse. É interessante notar que Pedro só conseguiu andar por cima das águas enquanto olhava para Jesus. Mas quando Pedro olhou para a tempestade, o medo tomou conta dele e ele começou a afundar. Mateus 14, 24 a 31. Parágrafo 7. O que podemos aprender do que aconteceu com Pedro? Nós podemos aprender uma coisa importante do que aconteceu com Pedro. Quando Pedro saiu do barco, nem passou pela cabeça dele que ele poderia se distrair e começar a afundar. Ele queria chegar até Jesus andando por cima das águas, mas acabou se distraindo e olhando para a tempestade. Assim como Pedro precisou de fé para andar por cima das águas, nós também precisamos de fé para enfrentar os nossos problemas. Se deixarmos de nos concentrar em Jeová e nas promessas dele, corremos o risco de acabar afundando também, ou seja, perder a nossa espiritualidade. Por isso, precisamos continuar focados em Jeová e confiar que Ele vai nos ajudar a enfrentar os problemas. Mas como podemos fazer isso? Parágrafo 8. Por que não precisamos ficar ansiosos com nossas necessidades materiais? Lembre que o nosso amoroso Pai, Jeová, promete que vai cuidar de todas as nossas necessidades materiais se colocarmos as coisas espirituais em primeiro lugar. Então, em vez de ficarmos ansiosos com os nossos problemas, precisamos confiar em Jeová. Ele sempre cumpre o que promete. Se Jeová cuida dos pássaros e das flores, podemos ter certeza que Ele vai cuidar de nós. Ele sempre vai nos dar o que comer e o que vestir. Não precisamos ficar ansiosos com isso. Assim como os pais cuidam das necessidades materiais dos filhos e fazem isso por amor, Jeová, que nos ama tanto, também vai cuidar das nossas necessidades materiais. Não precisamos ter nenhuma dúvida de que Ele vai cuidar de nós. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 6 a 8. Um irmão perde o emprego, fica com pouco dinheiro e precisa arrumar um lugar para morar. Se ele não tomar cuidado, as coisas espirituais podem ficar em segundo lugar. A legenda da imagem diz: não deixe que a ansiedade com coisas materiais afunde você em sentido espiritual. Confie em Jeová. Parágrafo 9. O que você aprendeu com a experiência de um casal de pioneiros? Veja uma experiência que mostra como Jeová pode cuidar das nossas necessidades materiais. Um casal de pioneiros dirigiu por mais de 1 hora para buscar algumas irmãs que viviam num lugar para refugiados. Eles iam levá-las para a reunião. O irmão disse: depois da reunião, convidamos as irmãs para comer alguma coisa com a gente. Daí lembramos que não tínhamos nada em casa para oferecer. E agora? O que o casal ia fazer? O irmão contou. Quando chegamos em casa, tinha 2 sacolas de compras cheias de comida na frente da nossa porta. A gente não sabe quem deixou as sacolas lá. Jeová realmente cuidou de nós. Um tempo depois, o carro deles, que era velho, quebrou. Eles precisavam muito do carro para ir para a pregação, mas não tinham dinheiro para consertá-lo. Então eles levaram o carro no mecânico e, enquanto ele estava fazendo o orçamento,
um homem veio e perguntou: de quem é esse carro? O irmão disse que era dele, mas que precisava de conserto. Daí, o homem disse: não tem problema, a minha esposa quer exatamente esse tipo de carro e justamente nessa cor. Quanto você quer por ele? No fim, o irmão conseguiu dinheiro suficiente para comprar outro carro. Ele comentou o seguinte: eu não preciso nem dizer como a gente se sentiu no final daquele dia. Aquilo tudo não foi coincidência. Com certeza, foi Jeová que fez tudo aquilo acontecer. Parágrafo 10. Pensando no Salmo 37:5, que confiança podemos ter? Jesus disse para não ficarmos tão preocupados com coisas materiais. E quando nos esforçamos em obedecer essas palavras, Jeová com certeza nos ajuda com tudo o que precisamos. O Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho a Jeová, confie nele e ele agirá em seu favor. Pense um pouco nas dificuldades que vimos no parágrafo 5. Pode ser que, até o momento, Jeová tenha usado alguém da sua família para trazer o sustento para casa. Ou talvez você tenha um emprego e por isso consiga sustentar sua família. Mas mesmo que você perca o seu emprego ou que a pessoa que sustenta sua família não possa mais fazer isso, de um jeito ou de outro, Jeová vai continuar cuidando de vocês. Você pode ter certeza disso. Mas agora vamos ver outra coisa que Jesus disse para pararmos de fazer. Parem de julgar. Parágrafo 11. De acordo com Mateus 7:1 e 2, o que Jesus disse que devemos parar de fazer e por que isso pode ser difícil? Mateus 7:1 e 2 diz: parem de julgar, para que não sejam julgados. Pois, com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida com que medem, medirão a vocês. Jesus sabia que as pessoas são imperfeitas e que elas têm a tendência de se concentrar nos defeitos dos outros. Foi por isso que ele disse: parem de julgar. Nós nos esforçamos muito para não julgar nossos irmãos. Mas, infelizmente, nem sempre conseguimos fazer isso porque somos imperfeitos. O que podemos fazer se percebermos que estamos sendo muito críticos com outras pessoas? Precisamos escutar a voz de Jesus e nos esforçar para parar de julgar. Parágrafos 12 e 13. Como o modo de Jeová tratar Davi pode nos ajudar a parar de julgar? Nós podemos aprender muito se pararmos para pensar em como Jeová trata as pessoas. Ele sempre se concentra nas qualidades delas. Podemos ver isso em como ele tratou o rei Davi, um homem que cometeu pecados sérios. Ele cometeu adultério com Batseba e, ainda por cima, mandou matar o marido dela. Por causa disso, Davi e toda a sua família, inclusive suas outras esposas, acabaram sofrendo muito. Em outra ocasião, Davi fez uma coisa que Jeová não queria que ele fizesse. Davi mandou contar o número de homens que havia no exército de Israel. Isso mostrou falta de confiança em Jeová. A Bíblia não diz por que Davi fez isso. Mas talvez ele tivesse muito orgulho de como seu exército era grande e confiasse demais na proteção que esse exército podia dar. Por causa disso, Jeová mandou uma pestilência que matou uns 70.000 israelitas. Se você estivesse lá quando tudo isso aconteceu, o que você pensaria de Davi? Você ia achar que ele merecia ser punido? Jeová não achou isso. Jeová levou em conta tudo o que Davi já tinha feito de bom na vida e em como ele estava arrependido. Então, Jeová escolheu perdoar esses pecados graves. Davi amava muito a Jeová
e queria fazer o que é certo, e Jeová sabia disso. Ainda bem que Jeová se concentra naquilo que nós temos de bom. Parágrafo 14. O que vai nos ajudar a parar de julgar os outros? Se Jeová não espera que sejamos perfeitos, nós também não podemos exigir que outras pessoas sejam perfeitas. É muito fácil apontar o dedo para os defeitos dos outros. Mas a pessoa que imita a Jeová se esforça para se dar bem com os outros, apesar de enxergar as imperfeições deles. Um diamante bruto pode não ser tão bonito e não chamar tanta atenção. Mas uma pessoa que entende do assunto sabe que depois que o diamante for lapidado, ele vai ter muito valor. Nós devemos ser como Jeová e Jesus. Precisamos olhar além da aparência e ver as boas qualidades que cada pessoa tem. Parágrafo 15. Por que entender o que está acontecendo na vida de uma pessoa pode ajudar você a não julgá-la? O que mais pode nos ajudar a não julgar e criticar as pessoas? Tente imaginar o que está acontecendo na vida da pessoa. Por exemplo, uma vez, Jesus viu uma viúva pobre colocar no cofre do templo 2 moedas que valiam quase nada. Ele não ficou se perguntando, por que ela não colocou mais? Em vez de se preocupar com quanto ela deu, Jesus se concentrou no que ela tinha no coração. Ele levou em conta as circunstâncias dela e elogiou o que ela fez. Parágrafo 16. Que lição podemos aprender com a experiência de Verônica? A experiência de uma irmã chamada Verônica nos ajuda a entender a importância de levar em conta o que está acontecendo na vida de uma pessoa. Ela serviu numa congregação onde havia uma irmã que criava o filho sozinha. Verônica disse: parecia que eles não iam muito nas reuniões e nem na pregação. Eu não via os dois com bons olhos. Mas uma vez eu saí no campo com aquela irmã e ela começou a desabafar comigo sobre como era difícil criar o filho que era autista. Ela estava fazendo o máximo para que tanto ela como o filho tivessem o necessário em sentido físico e espiritual. E às vezes, por causa dos problemas de saúde do filho, eles acabavam assistindo à reunião em outra congregação. No final, Verônica fez o seguinte comentário: eu nunca tinha percebido como a vida dela era difícil. Agora, eu tenho mais respeito e dou muito mais valor para aquela irmã e por tudo o que ela faz para servir a Jeová. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 11 e 14 a 16. Um irmão chega atrasado na reunião, mas ele tem muitas qualidades. Por exemplo, ele dá testemunho informal, ajuda uma irmã idosa e participa na manutenção do salão do reino. A legenda da imagem diz: olhe além das aparências e você vai conseguir parar de julgar os outros. Parágrafo 17. O que Tiago 2,8 nos diz para fazer e como podemos fazer isso? O que podemos fazer se percebermos que julgamos alguém? Lembre que precisamos amar nossos irmãos. Tiago 2,8 diz: se vocês cumprem a lei régia, segundo a passagem das Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem muito bem. Além disso, podemos orar de coração para Jeová pedindo a ajuda dele para pararmos de julgar. Também precisamos fazer nossa parte e nos esforçar para passar mais tempo com a pessoa que criticamos. Assim, vamos conseguir conhecer melhor a pessoa e as circunstâncias dela. Por exemplo, podemos convidá-la para trabalhar junto com a gente no campo ou para comer alguma coisa. Ao fazermos isso,
estaremos imitando o exemplo de Jeová e de Jesus, nos concentrando nas qualidades da pessoa. Dessa maneira, vamos escutar a voz do nosso pastor, Jesus, que disse para pararmos de julgar. Parágrafo 18. Como podemos mostrar que estamos escutando a voz do nosso pastor, Jesus? Assim como as ovelhas escutam a voz do seu pastor, nós escutamos a voz de Jesus. Se fizermos nosso máximo para não nos preocuparmos demais com as coisas materiais e pararmos de julgar os outros, Jeová e Jesus vão abençoar os nossos esforços. Todos nós, tanto do pequeno rebanho quanto das outras ovelhas, precisamos continuar escutando e obedecendo a voz do nosso pastor. No próximo estudo, vamos ver duas coisas que Jesus disse que devemos fazer. Qual é a sua resposta? Como podemos parar de ficar tão preocupados com coisas materiais? O que pode nos ajudar a parar de julgar os outros? Como este estudo te ajudou e o que você gostaria de aplicar na vida? Cântico 101. Servimos a Jeová em união. Fim do artigo. Estudo 51. Este artigo será estudado na semana de 21 a 27 de fevereiro. Continue a escutar a voz de Jesus. Texto temático: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17:5. Cântico 54. Este é o caminho. O que vamos ver? Jesus nos disse para entrarmos pelo portão estreito, que nos leva à vida eterna. Ele também disse para mantermos a paz com nossos irmãos e irmãs. Mas que desafios podemos encontrar ao tentar aplicar as palavras de Jesus? E o que podemos fazer para vencer esses desafios? Parágrafos 1 e 2. A. O que Deus disse para Pedro, Tiago e João fazerem? Será que eles obedeceram? B. O que vamos ver neste estudo? Logo depois da Páscoa do ano 32 depois de Cristo, os apóstolos Pedro, Tiago e João viram uma coisa impressionante. Em uma montanha bem alta, provavelmente em algum lugar do Monte Hermon, Jesus foi transfigurado na frente deles. A Bíblia diz: seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brilhantes como a luz. Mateus 17, 1 a 4. Pouco antes da visão acabar, os apóstolos ouviram Deus dizer: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 5. Aqueles 3 apóstolos fizeram exatamente isso. Durante toda a sua vida, eles provaram vez após vez que escutavam a voz de Jesus. Nós queremos imitar o exemplo deles. No último estudo, nós vimos que escutar a voz de Jesus envolve parar de fazer certas coisas. E neste estudo, vamos ver 2 coisas que Jesus disse que devemos fazer. Entrem pelo portão estreito. Parágrafo 3. De acordo com Mateus 7, 13 e 14, o que devemos fazer? Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão, e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão, e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Veja que Jesus falou de 2 portões diferentes, e cada um dava para uma estrada. Uma delas é espaçosa e a outra é apertada. Não existe uma terceira estrada, apenas essas 2. E cada um de nós tem que escolher qual vai ser a nossa estrada. Essa é a decisão mais importante que existe. Nossa vida eterna depende disso. Parágrafo 4. Como é a estrada espaçosa? Não podemos esquecer que as 2 estradas são bem diferentes.
A maioria das pessoas escolhe a estrada espaçosa porque é mais fácil viajar nela. É triste ver que muitas dessas pessoas preferem continuar nessa estrada e fazer o que a maioria está fazendo. Mas elas não percebem que essa estrada é de Satanás e que o único lugar que ela leva é a morte. Parágrafo 5. O que é preciso fazer para encontrar a estrada apertada e poder viajar por ela? Mas a estrada apertada é bem diferente. Jesus disse que poucos conseguem encontrar essa estrada. Por quê? Por causa dos falsos profetas. Em Mateus 7,15, Jesus alertou seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Algumas pessoas calculam que existem milhares de religiões diferentes e quase todas dizem que ensinam a verdade. Por causa disso, milhões de pessoas ficam confusas com o que as religiões ensinam e acabam desistindo de procurar a religião verdadeira. Mas é possível sim encontrar a estrada que leva à vida. Jesus disse: "Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará." João 8, 31 e 32. Se você encontrou o caminho da verdade e decidiu não seguir a maioria, você está de parabéns. Você estudou bastante a Bíblia para aprender o que Deus espera que você faça e começou a escutar a voz de Jesus. Por exemplo, você aprendeu que para agradar a Jeová é preciso rejeitar os ensinos da religião falsa e parar de comemorar feriados que têm origem pagã. Com certeza, você também percebeu que pode ser bem difícil abandonar essas coisas e fazer o que Jeová pede. Talvez não tenha sido fácil para você fazer algumas mudanças. Mesmo assim, você não desistiu, porque você ama o seu Pai Jeová e quer alegrar o coração dele. Com certeza, Jeová está muito orgulhoso de você. Como continuar na estrada apertada? Parágrafo 6. De acordo com Salmo 119, 9, 10, 45 e 133, o que vai nos ajudar a continuar na estrada apertada? O que vai nos ajudar a continuar andando pela estrada apertada? Pense no seguinte: algumas estradas apertadas que ficam em lugares altos, como montanhas, usam uma mureta de proteção que dá segurança ao motorista. Se não fosse por essas muretas, o motorista poderia acabar saindo da estrada e sofrer um acidente. Com certeza, ninguém iria dizer que essas muretas não servem para nada e só atrapalham. Da mesma forma, os padrões de Jeová encontrados na Bíblia são como uma mureta. Eles servem de proteção e nos ajudam a continuar na estrada apertada. O Salmo 119, 9 e 10 diz: "Como um jovem pode manter puro seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos." O versículo 45 diz: "E vou andar por um lugar seguro, pois busco as tuas ordens." O versículo 133 diz: "Guia os meus passos em segurança com a tua declaração, que nenhum mal me domine." Parágrafo 7. Por que os jovens não devem pensar que é melhor estar na estrada espaçosa? Se você é jovem, tem a sensação às vezes de que os padrões de Jeová são exagerados e não deixam você fazer nada? É exatamente isso que Satanás quer que você pense, que seria melhor estar na estrada espaçosa, onde todo mundo pode fazer o que quer. Ele quer que você tenha a impressão de que não está aproveitando a vida. Para fazer você pensar assim, ele usa os seus colegas de escola e a internet. Satanás quer que você pense que servir a Jeová só está atrapalhando a sua vida. Mas não se esqueça, Satanás não quer que você descubra o que te espera no fim da estrada espaçosa.
Já o nosso Deus, Jeová, é bem diferente. Ele quer que você enxergue a vida maravilhosa que você vai ter se continuar andando na estrada da vida. Parágrafo 8. O que os jovens podem aprender do que aconteceu com Olaf? Veja o que aconteceu com um irmão chamado Olaf. Ele sofria muita pressão para fazer sexo com algumas meninas da escola. Quando ele explicou que as testemunhas de Jeová vivem de acordo com o que a Bíblia ensina, algumas meninas da sala dele encararam isso como um desafio. Elas faziam de tudo para tentar convencer Olaf a fazer sexo com elas. Mas ele continuou firme e não cedeu à tentação. E esse não foi o único desafio que ele enfrentou. Olaf diz: meus professores tentaram me convencer que eu tinha que fazer faculdade, porque só assim as pessoas iam me respeitar e eu ia conseguir me tornar alguém na vida. O que ajudou Olaf a passar por tudo isso? Ele diz: eu fiz bastante amizade com os irmãos da congregação. Eles eram como uma família para mim. Eu também comecei a estudar mais a Bíblia, e quanto mais eu estudava, mais certeza eu tinha de que essa era a verdade. Daí, eu decidi me batizar e servir a Jeová. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 6 a 8. Os padrões de Jeová são como as muretas de proteção numa estrada apertada. Se continuarmos seguindo esses padrões, evitaremos muitos perigos, como pornografia, imoralidade sexual e pressão de entrar numa faculdade. A legenda da imagem diz: os padrões e os conselhos de Jeová nos ajudam a continuar na estrada apertada. Parágrafo 9. O que precisamos fazer se quisermos continuar na estrada apertada? Satanás quer que você saia da estrada que leva à vida e viaje pela estrada que a maioria escolhe, a estrada espaçosa que conduz à destruição. Mateus 7,13. Mas nós estamos decididos a continuar escutando a voz de Jesus e continuar andando na estrada apertada que serve como proteção para nós. Vamos ver agora outra coisa que Jesus disse que devemos fazer. Faça as pazes com seu irmão. Parágrafo 10. De acordo com Mateus 5, 23 e 24, o que Jesus disse que devemos fazer? Mateus 5, 23 e 24 diz: então, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali, na frente do altar, e vá. Faça primeiro as pazes com seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. Jesus fala nesse texto de uma parte muito importante da adoração dos judeus. Tente imaginar alguém no templo, pronto para entregar ao sacerdote um animal como sacrifício. Mas ele lembra que alguém está magoado com ele. Então ele deixa o sacrifício ali mesmo e vai atrás do seu irmão. Por que ele faz isso? Porque havia uma coisa ainda mais importante do que oferecer um sacrifício a Jeová. Jesus deixou bem claro isso quando disse: faça primeiro as pazes com seu irmão. Parágrafo 11. Como Jacó conseguiu fazer as pazes com seu irmão? Uma situação que aconteceu na vida de Jacó pode nos ensinar uma lição importante sobre fazer as pazes. Depois de Jacó ter ficado 20 anos longe da terra em que nasceu, Jeová, por meio de um anjo, disse para Jacó voltar para lá. Mas havia um problema: Esaú, seu irmão mais velho. Jacó ficou aflito e com muito medo, achando que o seu irmão ainda tinha ódio dele e queria matá-lo. Gênesis 32, 7 e 27, 41. Mas como Jacó conseguiu fazer as pazes com seu irmão? Em primeiro lugar, ele fez uma oração para Jeová de todo o coração, falando sobre o assunto. Depois ele foi bem generoso e mandou presentes para Esaú. Por fim, quando se encontrou com Esaú, ele fez questão de dar honra a ele. Jacó se curvou
não 1 ou 2 vezes, mas 7 vezes. Jacó conseguiu fazer as pazes com o seu irmão porque foi humilde e mostrou respeito. Parágrafo 12. O que podemos aprender com o exemplo de Jacó? Nós podemos aprender uma lição importante de como Jacó fez as pazes com seu irmão. Ele foi humilde e pediu ajuda de Jeová. Daí, Jacó fez a parte dele. Ele fez o melhor que pôde para que tudo ocorresse bem no encontro com seu irmão. Ao encontrar Esaú, Jacó não ficou tentando provar quem estava certo ou errado. O que Jacó queria era fazer as pazes com seu irmão. Esse era o objetivo dele. Como podemos imitar o exemplo de Jacó? A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 11 e 12. Para fazer as pazes, Jacó foi humilde e se curvou várias vezes quando se encontrou com Esaú. A legenda da imagem diz: Jacó foi humilde e fez as pazes com seu irmão. Você vai fazer o mesmo? Como fazer as pazes com outros? Parágrafos 13 e 14. O que devemos fazer se tivermos ofendido um irmão? Se quisermos continuar andando na estrada da vida, precisamos manter a paz com nossos irmãos. Mas e se tivermos ofendido um irmão, o que devemos fazer? Seguindo o exemplo de Jacó, precisamos orar a Jeová. Podemos pedir a Jeová que nos ajude a fazer as pazes com nosso irmão. Precisamos também tirar tempo para pensar nas seguintes perguntas. Estou disposto a deixar meu orgulho de lado, ser humilde e pedir desculpas? Estou disposto a tomar a iniciativa de fazer as pazes e assim deixar Jeová e Jesus felizes comigo? Fazer essa autoanálise pode nos dar a força para escutar a voz de Jesus e, de modo humilde, procurar o nosso irmão para fazer as pazes. Assim vamos conseguir imitar o exemplo de Jacó. Parágrafo 15. Como fazer o que diz Efésios 4, 2 e 3 pode nos ajudar a fazer as pazes com o nosso irmão? Você já imaginou o que teria acontecido se Jacó tivesse mostrado orgulho ao se encontrar com Esaú? As coisas podiam ter sido bem diferentes. Então, quando formos fazer as pazes com um irmão, precisamos ser humildes. Efésios 4, 2 e 3 diz: com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Provérbios 18:19 diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e há disputas que são como as trancas de uma fortaleza. Pedir desculpas com toda a humildade pode nos ajudar a abrir as trancas dessa fortaleza. Parágrafo 16. No que mais precisamos pensar quando formos fazer as pazes com alguém e por quê? Precisamos pensar com cuidado não só no que vamos falar, mas em como vamos falar com o nosso irmão. Daí, quando estivermos prontos, precisamos procurar o irmão que está magoado e fazer de tudo para recuperar nossa amizade com ele. Pode ser que de início ele diga algumas coisas que não vamos gostar. Nessas horas, é fácil ficar com raiva e tentar nos defender. Mas fazer isso não vai ajudar em nada. Nunca se esqueça, fazer as pazes com o seu irmão é muito mais importante do que provar quem está certo ou errado. Parágrafo 17. O que você pode aprender com o exemplo de Gilberto? Um irmão chamado Gilberto teve que se esforçar bastante para fazer as pazes com alguém da família. Ele disse: eu tinha uma relação bem complicada com a minha filha. Eu fiquei mais de 2 anos tentando conversar com ela com calma e fazer as pazes. Toda vez que eu ia falar com a minha filha, eu orava antes. Eu já tentava me preparar mentalmente, caso ela fosse grosseira comigo. Eu sabia que eu precisava estar pronto para perdoar.
Aprendi que não valia a pena tentar provar que eu estava certo e que o meu dever era manter a paz. Gilbert conta qual foi o resultado disso. Hoje eu me sinto em paz, porque tenho um bom relacionamento com toda a minha família. Parágrafos 18 e 19. Se tivermos ofendido alguém, o que devemos estar determinados a fazer e por quê? Se você percebeu que ofendeu um irmão, o que deve estar determinado a fazer? Coloque em prática o conselho de Jesus e faça as pazes. Fale com Jeová sobre o assunto e confie na ajuda do Espírito Santo para manter a paz. Se você fizer isso, vai conseguir ser feliz e mostrar que realmente está escutando a voz de Jesus. É muito bom saber que Jeová, de modo amoroso, usa Jesus Cristo, cabeça da congregação, para nos orientar na vida. Efésios 5, 23. Assim como os apóstolos Pedro, Tiago e João, devemos estar decididos a escutar a voz de Cristo. Neste estudo, vimos como podemos fazer as pazes com um irmão. Se fizermos isso e continuarmos na estrada apertada que leva à vida, poderemos ter muitas bênçãos agora e no futuro, uma felicidade que nunca vai acabar. O que você aprendeu? Por que devemos escutar a voz de Jesus e continuar na estrada apertada? Se ofendemos alguém, por que é importante fazer as pazes? Que benefícios teremos se escutarmos a voz de Jesus? Cântico 130. Vamos perdoar uns aos outros. Fim do artigo. Você trabalha bem com outros? Eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Provérbios 8:30. É com essas palavras que a Bíblia descreve o Filho de Deus durante os muitos anos que trabalhou com o seu Pai antes de vir à Terra. Jesus se alegrava muito quando estava trabalhando com Jeová. No céu, Jesus aprendeu a ter as qualidades necessárias para trabalhar bem em equipe. Daí, quando veio para a Terra, ele ensinou essas boas qualidades para os seus discípulos. Nós também podemos aprender com ele. Vamos falar um pouco mais sobre 3 princípios que aprendemos vendo o exemplo de Jesus. Esses princípios vão nos ajudar a trabalhar melhor em equipe e a estar mais unidos com os nossos irmãos. Princípio 1. Honre os outros. Precisamos ser humildes para trabalhar bem em equipe. Uma pessoa humilde valoriza os colegas de trabalho e não fica tentando ser o centro das atenções. Jesus era humilde assim e aprendeu a ser assim com o seu Pai, Jeová. É verdade que só Jeová pode ser chamado de Criador. Mesmo assim, ele fez questão que outros soubessem que seu filho tinha trabalhado junto com ele. Isso fica bem claro no que Jeová disse em Gênesis 1:26. Ele falou: façamos o homem à nossa imagem. Essas palavras mostraram para Jesus como Jeová é humilde. Quando Jesus esteve na terra, ele também foi humilde. Por exemplo, ao ser elogiado, Jesus sempre dava honra para Jeová. Ele também se esforçava para manter um ambiente pacífico entre seus discípulos. Para Jesus, eles eram seus amigos e não seus escravos. Jesus até mesmo lavou os pés dos discípulos para ensinar como é importante ser humilde. Precisamos imitar o exemplo de Jesus e colocar os interesses de nossos irmãos à frente dos nossos. Vamos conseguir trabalhar muito melhor em equipe se honrarmos uns aos outros e não ficarmos preocupados se vamos ou não receber um elogio pelo trabalho. Romanos 12:10. A pessoa humilde reconhece que com muitos conselheiros há bons resultados. Provérbios 15:22. É importante lembrar que nenhuma pessoa sabe de tudo, mesmo tendo bastante experiência ou habilidade. Até Jesus admitiu que ele não sabia de tudo.
ele queria ouvir a opinião de seus discípulos, mesmo sabendo que eles eram imperfeitos. Isso explica por que os discípulos se sentiam tão à vontade com ele. Nós também precisamos ser humildes assim. Se reconhecermos que não sabemos de tudo e ouvirmos a opinião dos outros, vamos conseguir manter a paz e ter bons resultados. Principalmente os anciãos precisam imitar a humildade de Jesus quando trabalham juntos. Os anciãos precisam lembrar que o Espírito Santo pode influenciar qualquer um deles a dizer algo que ajude o corpo de anciãos a tomar uma decisão sábia. Se numa reunião de anciãos todos se sentirem à vontade para dar sugestões, será mais fácil tomar boas decisões e assim toda a congregação vai sair ganhando. Princípio 2. Que a sua razoabilidade seja conhecida. Para trabalharmos bem em equipe, precisamos ser flexíveis e não insistir que as coisas sejam sempre do nosso jeito. Em várias ocasiões, Jesus teve a oportunidade de ver como Jeová é razoável e equilibrado. Por exemplo, ele viu como Jeová foi misericordioso com os humanos. Por causa do pecado, a humanidade merecia a morte. Mas Jeová foi razoável e proveu o resgate para salvar a todos nós. Jesus também foi razoável e flexível. Um exemplo disso foi quando ele ajudou uma mulher da Fenícia. Jesus tinha sido enviado para ajudar o povo de Jeová e não as pessoas das nações. Mesmo assim, ele foi flexível e ajudou aquela mulher. Jesus também era razoável e não exigia a perfeição dos discípulos. Uma prova disso foi que Jesus perdoou seu amigo Pedro, mesmo depois de ele ter dito que não conhecia Jesus. E mais tarde, Jesus ainda deu grandes responsabilidades para Pedro. O exemplo de Jesus nos ensina que precisamos ser flexíveis e deixar que a nossa razoabilidade seja conhecida de todos. Filipenses 4:5. A razoabilidade também vai nos ajudar a ser mais adaptáveis e trabalhar de modo pacífico com todo tipo de pessoas. Jesus tratava tão bem todas as pessoas que os inimigos dele o acusavam de ser amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores que aceitavam a sua mensagem. Como podemos imitar o exemplo de Jesus em lidar bem com os outros? Louis, um irmão que trabalhou com pessoas diferentes, servindo como superintendente de circuito e em Betel, diz: "Para mim, trabalhar com outras pessoas é igual construir um muro com pedras de tamanhos diferentes. É claro que dá muito mais trabalho construir um muro reto com pedras assim. Mas é possível fazer isso se colocarmos cada pedra no lugar certo. Do mesmo modo, eu tento ser o mais adaptável possível para cultivar um ambiente pacífico e trabalhar bem em equipe. Também queremos ser assim. Em que ocasiões podemos ser razoáveis e flexíveis com os irmãos da nossa congregação? Temos uma boa oportunidade de fazer isso quando trabalhamos com nosso grupo de serviço de campo. Que tal trabalhar com publicadores que tenham circunstâncias na vida diferentes das nossas? Por exemplo, quem é solteiro pode trabalhar com alguém que é pai de família, e um idoso pode trabalhar com um jovem. Precisamos ser flexíveis e nos adaptar ao ritmo de cada publicador e talvez até trabalhar na modalidade de pregação que ele preferir. Princípio 3. Esteja pronto para partilhar. Alguém que trabalha bem em equipe está sempre pronto para partilhar. 1 Timóteo 6,18. Durante todo o tempo em que Jesus trabalhou com seu Pai no céu, ele percebeu que Jeová não ficava escondendo informações dele. Quando Jeová preparou os céus e todas as outras coisas, Jesus estava lá e ele aprendeu muito com tudo o que viu. Provérbios 8:27. E quando esteve na terra, Jesus compartilhou com seus discípulos as coisas que ele ouviu do seu Pai. João 15:15. Também podemos fazer isso e compartilhar o nosso conhecimento e nossa experiência com outras pessoas.
Não podemos deixar de ensinar alguém só por medo de não sermos mais necessários ou sermos deixados de lado. Pelo contrário, ficamos felizes de compartilhar com os outros o que aprendemos. Também podemos compartilhar palavras de encorajamento com as pessoas com quem trabalhamos. Você não fica feliz quando alguém te elogia ou te agradece de coração por alguma coisa que você fez? Com certeza. O próprio Jesus fazia questão de elogiar seus discípulos. Jesus até mesmo disse que seus discípulos iriam fazer obras maiores do que ele mesmo fez. João 14:12. Na noite antes de morrer, Jesus elogiou seus discípulos fiéis, dizendo: "Vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações." Lucas 22:28. Você consegue imaginar como aquelas palavras fizeram toda a diferença para aqueles homens? Com certeza, eles se sentiram mais motivados a agir. Quando elogiamos as pessoas com quem trabalhamos, elas com certeza ficam mais felizes e trabalham melhor. Você pode trabalhar bem com outros. Um irmão chamado Kayode disse: "Você não precisa ser perfeito para trabalhar bem em equipe. O que você precisa fazer é deixar as pessoas com quem você trabalha mais à vontade e facilitar o trabalho delas." Será que você trabalha bem com outros? Que tal perguntar para alguns irmãos e irmãs o que eles pensam de você nesse respeito? Se eles gostarem de trabalhar com você, assim como os discípulos gostavam de trabalhar com Jesus, você vai poder dizer o mesmo que o apóstolo Paulo: "Somos colaboradores para a sua alegria." 2 Coríntios 1:24. Fim do artigo.